Eu comecei falando pela manhã de João 17 e vou repetir, porque sabe quando você enxerga algo que estava ali e você nunca tinha visto? Você tem vontade de falar e toda vez que você fala você chora? Porque você enxergou um troço ali que era tão simples, que estava ali, que você passava, olhava e não via. Por ser um texto muito conhecido, no versículo 23. Diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Olha, eu sempre vi esse texto como para que o mundo conheça que tu me enviaste. Chegou um momento que eu percebi que o texto é mais completo com esta última frase. E os amastes como amastes a mim. E eu pensei, como Deus pode me amar como amou a Jesus? Como? Que amor é esse? Que Ele me ama do mesmo jeito que Ele ama ao seu Filho. Que amor constrangedor. Que amor inexplicável. Como posso ser amado desse mesmo jeito? Da mesma maneira. Esse amor nos constrange. Esse amor nos faz adorá-lo. Esse amor nos faz reconhecê-lo e obedecê-lo. Ele nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Eu penso que é mais difícil para nós. Eu tenho percebido que é mais difícil para nós crer nesse amor. Cremos em Deus como Criador, como poderoso, mas crer nessa simplicidade de amor dele. Olhamos assim, será que ele me ama? Será que é isso mesmo? Será que ele me ama mesmo assim, do mesmo jeito que amou Jesus? Essa é a graça. Esse é um mistério. Isso nos faz adorá-lo e reconhecê-lo. Isso nos faz dizer o que dissemos aqui. Tu és adorado neste lugar. Mas Ele nos olha e nos ama. Ele nos ama profundamente. Ele tem um furioso amor por nós. Um amor ao orar essa semana por uma irmã que pediu que orasse por um parente seu. E eu disse a ela, temos que ir lá em 1 Timóteo 2 e entender que Ele não quer que ninguém se perca. Para você poder orar dizendo assim, Senhor, o Senhor não quer. Vai entender esse amor de Deus. Inexplicável. Se eu penso nisso, minha mente não comporta. Ao pensar nisso, a única coisa que eu posso fazer é adorá-lo, reconhecê-lo, honrá-lo e dizer que Ele é amor. Deus é amor.
pensando no que falar diante de tantos Daniéis. O Espírito do Senhor me conduziu a Neemias. E a palavra de Neemias, vocês já sabem, que está relacionado à restauração dos muros de Jerusalém. A história é fantástica. Os episódios, as definições, as decisões, a ordem da restauração. Fiquem tranquilos. Não vou mexer com isso, não. Me ensinaram a não entrar em lugares muito apertados. Que o simples vai ser melhor. Mas tem muitas coisas para aprender aqui, para tirar de lições, para entender que nós temos um momento da igreja. Eu acredito que o Senhor esteja nos convidando a restaurar algumas brechas e muros e buracos. Alguns buracos que estão no muro. Gosto da forma que ele avaliou os buracos. Capítulo 2, versículo 11. E ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabem os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Gosto da forma que ele avalia os muros. Ele é um observador, ele vai para olhar os muros, não faz nenhum alarde, não sai gritando, chamando atenção para si. Ele queria saber qual a real condição dos muros. Talvez tipo a orientação de Provérbios: olha o estado das tuas ovelhas. Observa. Talvez a necessidade que temos como profetas do Senhor, analisar com cautela, com diligência, com discrição, o que está acontecendo com os muros. Mas eu gosto do capítulo 3. Eu gosto do capítulo 3, por onde começou a restauração. Por onde? Por onde começou ele a restaurar os muros? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Primeira porta, a porta das
ovelhas. Primeiro lugar, para mexer, tocar, consertar, era a porta das ovelhas. E eu acho interessante a outra porta. Junto a eles edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Irre. Os filhos de Racená edificaram a porta dos peixes e colocaram-lhe vigas e assentaram as portas, seus ferrolhos e trancas. Eu gosto dessa boa forma de começar a restauração dos muros, pela porta das ovelhas. Eu vou me ousar a dizer para vocês, primeiro, o que eu penso que deve ser a porta das ovelhas a ser restaurada nesse momento, no meio da igreja. Penso que não vai haver grande avanço de Deus em nós, em nossas vidas, no meio do seu povo, sem que comece uma restauração dos nossos relacionamentos. Não acredito que vamos avançar como igreja sem consertar nossos relacionamentos. Aí eu volto para Neemias e acho ele impressionante ao fazer determinados convites. No capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Estamos construindo o muro, ele dizia, imagino que ele dizia, a construção está indo bem, mas não estamos com problema. Nós estamos separados e estamos longe uns dos outros. Aí eu penso, por que estamos longe? O que nos distanciou? E eu não estou falando de estarmos juntos. Nós às vezes estamos juntos, porém separados. Não estamos falando de estar reunidos. O fato de estarmos reunidos não quer dizer que estamos juntos, inclusive. São elementos de coração, de alma, de amor, de relacionamento real, de verdade, de amizade, de relacionamento de amizade. Eu penso que os nossos distanciamentos podem vir por ativismo religioso, por exemplo. Está construindo um muro, tem muita coisa para fazer, não dá tempo para... Damos mais valor a todo nosso serviço de relacionamento, de construção. Um está construindo, o outro está fazendo, está todo mundo fazendo muito bem a obra e todos os obreiros estão trabalhando muito bem. E estamos separados. Mas estamos separados por causa das nossas atividades, por causa do nosso ativismo, e podemos justificar isso.
Podemos estar longe uns dos outros e separados por causa das feridas. Das feridas feitas pelo tempo. Feridas aqui, feridas ali. Feridas que se construiu num relacionamento que alguém se sentiu traído, desprestigiado, colocado, não tratado devidamente. Se feriu porque é impossível não se ferir nos relacionamentos. Talvez estamos longe por problemas mal resolvidos. Problema mal resolvido, por exemplo, houve uma situação, mas não resolvemos no coração, não resolvemos diretamente com o irmão, deixamos para lá, mas ficou um problema. Não é um problema que nos faça odiar, mas é uma pequena mágoa, um ressentimento, um olhar indiferente, uma atitude indiferente. Podemos estar separados uns dos outros pela formação do clã. Um grupinho fechado que para entrar tem que fazer cadastro. Tipo, esses aqui são irmãos muito chegados, o outro vai querer entrar, tem que ser inspecionado, um cadastro feito, né, com antecedência, sendo avaliado se pode entrar ou não nesse clã. Vocês sabem que mais ou menos o que é um clã no corpo de Cristo, né? Um grupozinho desse fechado, não temos outro nome a dar a não ser um câncer. É um câncer que mata. Mata lentamente, às vezes mata rapidamente. Depende da multiplicação das células. Como? Ou onde ele está alojado. Se for da liderança, mata rápido. Mata rápido. Aí esse daí, aí está na cabeça, tá perto de alguma coisa assim que vai e acaba com a vida do corpo e é rápido. Pode ser que se estamos longe uns dos outros e que essa separação se dê por um sentimento de crítica e de murmuração que se aloja quieto, cresce, e começamos a avaliar, e de repente estamos tomados por um sentimento de morte. Pode ser que esse afastamento também se dê por um sentimento divisivo. Aí pode ser um caminho de Coré. Pode ser. Mas são doenças que atacam o corpo. E eu não sei, amados irmãos, porque nesses últimos tempos, não saberia explicar, o Senhor tem me incomodado profundamente de que precisamos tocar nos nossos relacionamentos. Que precisamos levar a sério os problemas entre irmãos. Que problemas visíveis, problemas claros, mas problemas que estão escondidos no coração, tipo uma raiz de amargura. Uma raiz de amargura. Nenhum amargurado fica calado. Nenhum. Ele pode não falar com muitos, mas ao clã ele fala. E o clã normalmente é um grupo de amigos que lhes apoia.
que lhes entende. Mas esse clã faz parte do corpo. Gostaria de dizer aos irmãos, e para continuar dizendo, pensa em 1 João 4, versículo 7. Vamos pensar um pouco nesse. Aí eu perguntaria aqui, quantos declaradamente, por Cristo Jesus, pela fé em Cristo, por causa da obra de Cristo, pode dizer, eu sou de Deus? Levanta a mão, Senhor. Nós somos de Deus. Amém. Então vamos ler 1 João e vamos ver como é que João analisa essa ideia de ser de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós somos de Deus, eu não tenho dúvida que nós somos de Deus. Mas João, essa cartinha dele é cheia de elementos para você julgar a si mesmo, se você é de Deus ou se você não é de Deus. E eu digo sempre que depois que eu li João algumas vezes rápido, e depois li tirando os capítulos e li fazendo versículos diferentes do que está em ordem. E quando eu terminava de ler João, eu dizia, João, peraí, João, você quer dizer que eu não sou de Deus? Porque João, ele não põe mais ou menos. Se você faz assim e assim, você é de Deus. Se você faz assim e assim, por exemplo, se você não ama seu irmão, você não é de Deus. Ele elimina. Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas não é que eu não ame, é que eu não quero ficar perto dele. Não é que eu não ame, é que eu não quero andar com ele. João nem pergunta qual é o seu problema. Se você tem uma indiferença educada, se você matou o seu irmão, inclusive ele diz que matou, é assassino e acabou, e os assassinos não são de Deus, ele fala, olha, não tem parte. Por que assassino? Porque eu aprendi a matar. Eu aprendi, se você se tem um desafeto, se o cara não é muito legal, eu aprendi gurizinho assim, mata, acaba, esquece o cara. Você não precisa brigar. Você fica o mais longe que você pode. Mata. Eu vim saber que isso era matar mais para cá, viu? Saber que isso é um assassinato. Você assassina. Você faz um assassinato de alguém dentro de você. Pode ser um irmão, inclusive. Pode ser um irmão. Também marquei em todas as vezes que João dizia amor, 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 amar, amar. 1 João. E eu fui dizendo amor, no versículo 50. Não na minha Bíblia, tá? Só ela tem 50 aqui. No capítulo 3, o versículo 11, diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A mensagem desde o princípio é esta. Depois vejam no versículo 13. Não vamos fazer isso. Vamos ler? Vamos ler? Ler o 11 e seguir lendo.
Leu 12. Não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. E por que assassinou? Por quê? Porque as suas obras eram mais do seu irmão justa. Como é o nome disso? Inveja. Porque ele era invejoso. O nome é esse. Irmãos, não maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como sabemos? Por que sabemos? Qual é o elemento que ele nos dá para saber que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. E aquele que não ama, permanece na morte. Eu queria dizer para vocês, para ficar bem claro, que eu estou nessa escola. Eu não sou mestre nessa escola. Deus tem uma escola pequena. E menor é o número dos graduados nessa escola. A escola de Deus é a escola da humildade, da cruz, da morte do ego. Essa é uma escola pequena. Eu sou o último da classe. Eu sou o último da classe. Estou lá. Às vezes eu penso que o meu ego está morto. Eu penso assim. Crucifiquei ele, está mortinho, mortinho, mortinho. Aí eu descubro que ele está desmaiado. Aí eu penso que é por isso que Jesus disse: toma a cruz todo dia. Porque quando você descobre que ele está desmaiado, você tem que levar ele de novo para o mesmo lugar e crucificá-lo. E no outro dia você pensa assim: morreu. Morreu o ego de Eliseu, acabou. E ele dá uma espreguiçada na cruz. E você... Ai. Irmãos, versículo 19. Versículo 9. Desculpa. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. E não é difícil amar as pessoas que a gente se identifica. Eu não estou falando de amar gente que a gente se identifica, que tem relação. Eu estou falando de amar os irmãos. Todos. Independente de quem seja. Grau de instrução, epiderme, não, time. Eu estou falando de amar os irmãos. Aliás, João, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que nós não temos como fazer camaradagem. Não temos como fazer camaradagem. Ele diz que nossos relacionamentos não são mera camaradagem. Olha o que ele diz. O que temos visto e ouvido anunciamos, versículo 3. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. A minha comunhão com meu irmão não se baseia em camaradagem. Se baseia na comunhão com o Pai e com o Filho. Nós temos relacionamento não por mera camaradagem, é porque nós somos irmãos comprados com sangue. Esta construção não é qualquer, não é relacionamento de time. Aliás, ela é mais forte do que os relacionamentos humanos. Solta o seu povo. E aliás, não dá para você ser dos dois povos. Você tem que largar um povo e fazer parte de um povo só. Tem que largar a cultura e fazer parte de um povo só. Se fazemos parte deste povo, pode crer, esse povo de Deus que nós fazemos parte, esses são os relacionamentos mais fortes que podemos ter na terra. Cremos nisso ou não? Esse é o relacionamento eterno. Nem marido e mulher. Porque eu não gosto da ideia, mas ele disse que lá não tem nem
que não se dá casamento lá. Eu gosto ou não goste, vai ser assim. Um relacionamento eterno que nós vamos ter são os nossos irmãos. A vida da igreja, a vida de igreja, de corpo, só se aprofunda numa confiança mútua. Tudo que o inferno gostaria de implantar no meio do povo de Deus, e por isso que eu penso que essa porta, ela precisa ser restaurada urgente, é desconfiança, insegurança. Queridos, podemos ir para o lugar mais lindo para descansar, e até precisamos, mas não existe um descanso mais forte do que o descanso em relacionamentos confiáveis. Não tem um descanso maior do que você saber que você tem amigos que você pode confiar. Amém. Tudo que o inferno consegue implantar, muitas vezes, com grande poder de destruição, são relacionamentos superficiais no corpo de Cristo. Relacionamentos inseguros. Eu sei que há remédio para isso, mas eu creio que Deus quer nos curar de algumas coisas. Eu sei que eu não preciso ficar me defendendo. Eu sei que eu não preciso ficar preocupado se você é traído ou não. Eu não sou convidado a ficar preocupado se você é traído e que eu seja traído. Não me importa. Eu não posso viver na defensiva. Eu tenho que viver confiando que Deus é a minha proteção. E eu tenho que me relacionar com meus irmãos. Se ele vai me trair, faz parte do contrato. Amém. Queria dizer para vocês que para chegar a falar isso hoje, aqui, nesse momento, Deus tem me passado por muitas mortes. É um processo de muitas mortes. Nem sei se tenho essa autoridade toda para dizer. Mas a primeira autoridade que posso usar é a autoridade da palavra. Segundo, dizer: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não confio em nada na minha carne, mas confio na esperança de Deus, que é a vida de Cristo em nós. Não faço fé na minha carne, faço fé em Cristo Jesus. Eu posso dizer assim: Pai, Abba, Pai, Tu és meu e eu sou teu. Não na minha força, nem na minha capacidade. A igreja não é um hotel, não é um quartel, é um lugar que se come, vai embora, vamos dar tchau, irmãos. Não é um quartel com suas hierarquias, nem é uma equipe de trabalho, mas também não é um ninho de víboras. A igreja do Senhor é um povo que sabe, na realidade, que está sendo conduzido à imagem de Cristo. O amor de Deus, estamos saindo daquela
aquela vida egocêntrica. Estávamos num retiro uma vez, um retiro com muita presença de Cristo, e havia uma presença de Cristo tão forte que nós tivemos 8 horas de reunião ininterrupta. Imagine, havia tanta presença de Cristo que na hora que a gente vamos parar, começava tudo de novo. E uma irmã disse: eu estou vendo, eu vi. Ela viu, eu não vi. Eu não vejo nada. Eu tenho que ter gente que veja perto de mim, porque o cara está vendo aqui junto de mim. Onde está? Eu não estou vendo nada. E ela disse que via um rolo muito grande, onde as pessoas eram jogadas, esmagadas e saíam vivas. E eu pensava: deve estar acontecendo isso aqui, porque as pessoas confessavam, gritavam, choravam, confessavam os seus erros. Eu disse: então está havendo um rolo aqui que está arrebentando todo mundo está sendo jogado nesse rolo. Poxa vida, eu queria que aquela irmã estivesse aqui para ela ver o rolo aqui hoje. Mas ele está aqui, não está? Jesus está aqui? Ele está aqui, gente. Vamos aplaudi-lo. Ele está aqui. Ele é o rolo que precisamos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. O amor é uma força que unifica. No amor há 2 sentimentos. Imaginamos que o sentimento de pertencer ao outro é o sentimento de que o outro vá mais longe, o sentimento de que o outro seja melhor que eu, ande melhor que eu, produza mais que eu, seja mais santo que eu, mais produtivo na vida. O amor é paciente, o amor é prestativo. O amor não é invejoso. O amor não se ostenta. O amor não enche em orgulho. O amor não é inconveniente. O amor não procura seu próprio interesse. O amor não se irrita. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Uai, Senhor, eu amo. Calma. Eu sei que para o coração faça essa passagem desse egoísmo, do nosso egoísmo, para o amor, são necessários mortes, identificação com Cristo, relacionamento com Ele, a encarnação da vida dele em nós, o abandono no nosso ego, a morte dele. Mortes constantes. Para amar, nós temos que morrer para as nossas ideias. Eu queria dizer para vocês: o caminho do amor é tecido de sacrifícios. Nós estamos falando de amizades humanas que caem em clãs, em grupos fechados, que ali acontece um vangloriar mútuo. Olha, eu tal, não, é isso mesmo, você é o tal, e aí você, ali você é o tal. Gosto de você. Ali é bom. Nesse caso, às vezes, essas amizades se constituem uma barreira que impede os outros de ir além, de estar atento às necessidades, porque fecha em si. Certas amizades às vezes se tornam até dependências afetivas perigosas, uma espécie de escravidão dentro da igreja, no meio do povo. Existem relacionamentos que são doentices, de dependência afetiva, que não é uma base em Cristo, mas é uma base em um relacionamento humano completamente distorcido da verdade. Isso existe.
Pode ser que só exista em Tabuna, mas existe. Às vezes os relacionamentos há antipatias. Há sempre pessoas que eu não me entendo, que me bloqueiam, que eu não consigo ser todo, que me produz agressividade. Mas eu fico preocupado com o João. Porque ele disse assim: você quer saber se você é de Deus ou não? Se você ama o seu irmão, você é de Deus. Mas se você não ama o seu irmão, você não é de Deus. Mas, João, calma. Existem pessoas que são antipáticas. Existem irmãos que são simpáticos, João. Do que você está falando? Ele não me responde. Ele não me responde. Ele só disse. A igreja, se nós nos deixarmos guiar pelas nossas emoções, depressa vai haver clãs no nosso meio. Então, é um grupo grande com um monte de grupinhos fechados entre si. E aí nós dizemos: nós somos igreja. Mas não flui a ação do Espírito Santo porque há bloqueios nos relacionamentos. Você percebe que Neemias não conseguiu passar com o animal porque não havia passagem para ele e o animal? É mais ou menos assim que o Espírito Santo se sente no meio da igreja quando está bloqueado os relacionamentos. Ele não tem passagem, ele não sabe como entrar e sair. Não há um fluir de Cristo. Há muitas emoções, muitas vezes, mas não há realidade espiritual. E eu não estou falando de que o que nós podemos analisar que seja o Espírito Santo. Eu posso dizer para vocês que muito disso é mera alma. Porque não há resultado real. Não há mera alma. Não há resultado real a partir dali. Então podemos chorar, podemos espernear e sermos amanhã um irmão com problema com outro irmão. E daí? O que aconteceu então? O que foi que aconteceu naquele dia? Amados, quando entramos no meio do povo de Deus, uma das coisas que nós precisamos entender e talvez dizer logo na porta de entrada é que entramos para aprender o que é perdão. Que ninguém entre no meio do povo de Deus achando que vai ser tudo às mil maravilhas, que vai ser sempre a lua de mel. Entrem sabendo que vão ter problemas com os irmãos, vão ter dificuldades, e que precisam aprender a perdoar. Eu disse, eu estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo no meio da minha parentela. Eu batizei uma irmã, batizamos o pai, batizamos uma irmã, e ontem estava conversando com um irmão meu, e uma das coisas que ele me disse: Eliseu, eu não sei perdoar. Não sei perdoar. E eu disse: você não pode entrar sem aprender a perdoar na entrada. E ele me disse: eu entendi a mensagem. Ele disse: você é um perdoado. Você será perdoado. E não existe perdoados com essa ideia de que não sei perdoar. Se você é um perdoado, eu disse: claro, tá bom. Não tem escolha. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim? É assim.
Também não me explicaram muita coisa sobre isso. Logo que percebemos bloqueios e antipatias, temos que nos esforçar para não deixar a língua livre. Porque logo que nós percebemos os bloqueios, a língua solta. E normalmente contaminamos alguém, dizendo: eu acho que aquele irmão é assim ou assado. Fico impressionado com pessoas insatisfeitas. Como vai crescendo, o tempo vai passando e vai crescendo o número de pessoas insatisfeitas no meio do povo de Deus. É gente insatisfeita nos seus relacionamentos, gente que vai se tornando difícil. Enfim, gostaríamos que abrir nossas Bíblias em Tiago 4, 1 e 2. Tiago 4, 1 e 2. Alguém pode ler? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Eu pensei, João estava falando isso para o mundo, não? Ou João, desculpa, Tiago. Infelizmente não, João está falando, Tiago está falando isso à igreja. Ele fala de guerras, de ciúmes, de morte, de matar. Você sabe que uma língua desenfreada mata? Os problemas da língua são muitos, né? Tem o gabola, né? Fala muito bem de si, muito bem, mas muito bem mesmo. Tem uma maledicente, né? Tem um fofoqueiro. Bom, dá para arrumar aí umas 10 classes de gente que usa. Tem uns que falam demais, mas que fala. Né? Tem os que fazem fofoca mesmo, que enredam. O tempo vai passando, e então vamos descobrindo de onde vêm os conflitos no coração dos seres humanos, as angústias, os sofrimentos internos. Onde vem tanto sofrimento? Vem do desejo de mandar. Vem do desejo de mandar por questões de honra, de prestígio, de admiração. Vem da nossa necessidade de provar coisas às pessoas. Sofremos, lutamos conosco, guerreamos com irmãos, por necessidade de glória humana, de aplauso, de reconhecimento, de privilégio. Discutimos conosco, com pessoas, porque não fomos reconhecidos, porque outro foi aplaudido e eu não fui. Eu conto sempre uma história que li, de que haviam dois padres, e eram irmãos de sangue, e que eles, já ouviram essa? E eles eram muito religiosos, muito bem sucedidos, cuidavam, faziam, não sei o quê. E dizem que houve uma reunião no inferno. Tipo assim, eu não consigo derrubar aquele fulano. O que eu devo fazer? Perguntava um dos capilotos lá. E diz que ninguém sabia o que fazer. Tudo que fazia não dava certo, o cara sempre lá, na dele. Aí diz que teve um dos mais velhos lá que diz: faz o seguinte,
eleva o irmão dele a bispo. Aí diz que os outros, que é isso? Elevar? Nós tentamos de tudo com esse cara. Como que elevar esse cara? O outro a bispo vai derrubar ele. Só vai lá e faz. Então o irmão dele foi ser bispo. E a partir dali, ele começou o seu dilema. Quem deveria ser bispo? Era eu. Por que meu irmão foi ser bispo no meu lugar? Isso é uma injustiça. Não aceito isso. Tudo bem que ele fosse bispo, mas eu deveria ser bispo primeiro. Afinal de contas, eu sou mais velho, eu tenho mais obra. Enfim, foi tudo o que precisava para derrubar o cara. Aí ele vem as angústias, as guerras. No interior de cada ser humano existe um rei tirano chamado ego. Ele quer o poder, ele quer prestígio, ele se agarra a isso, ele quer dominar, quer ser superior, teme qualquer crítica, não gosta de ser criticado, qualquer controle, quer sempre ter razão, quer que as suas ideias prevaleçam. Esse tirano está em nós. Não é fácil. Parece que ele desmaia sempre. Isso pode ter máscara de virtude, pode ter cara de espiritual muitas vezes. A rivalidade ou o ciúme, quanto ao poder e admiração, é uma força terrível de destruição. Você sabe que às vezes marido e mulher disputam a admiração de um filho? Veja como eu estava pensando outro dia, brincando, claro, com o irmão, que o outro estava contando sobre uma doença. Aí ele estava com uma doença pior, então. Imagine eu tô com a doença, e aí o outro conta outra doença, e ele conta uma doença pior, então. Aí eu falei, bom, alguém tem que ganhar. Quem vai ganhar? Quem tem a doença pior? Isso pode ser uma brincadeira, mas nós sabemos que nós queremos sempre estar em primeiro lugar. Nós lutamos. Depois que o homem foi destituído da glória de Deus, ele busca a sua glória como um pateta. Vocês não percebem que às vezes pessoas que morrem para se aparecer? Morrem. Eu me lembro que eu estava na Fonte Nova, não sei quantos anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás, estava na Fonte Nova, tem um cara andando pelos alambrados. Eu disse, mas ele vai cair. É lógico que ele vai cair. Ele não vai conseguir, ele já deveria estar tomando umas, então ele vai cair. Caiu. É uma patetice. É uma loucura, o desejo de ser que toma o coração do homem, o desejo de aparecer, de chamar a atenção. Olha o que Jesus diz no capítulo 5 de João. Olha o que nosso mestre fala. Veja como ele fala. Veja o coração desse mestre. Veja o que ele tem a nos ensinar. João 5. Versículo 34. E depois o 41. Olha o que Jesus diz. Também já fico intrigado com esse versículo há anos. Se alguém tiver uma explicação muito boa, eu quero tudo que me explique esse versículo. Esse versículo me fascina.
Ele diz assim: eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. João 5,34, acharam? Não aceito humano testemunho, não quero glória do homem. E digo essas coisas a vocês para que vocês sejam salvos. Salvos do quê? Salvos do ego. Salvos das loucuras da mente humana. Salvos da inveja. Salvos da guerra, da luta, da disputa. Salvo de desejar os primeiros lugares. Nós criamos os nossos filhos aplaudindo: olha, o primeiro lugar é seu, lute por isso. E quando ele chega no primeiro lugar, nós estamos lá dizendo: é isso que eu queria, é isto. Então todo mundo acha que tem que buscar os primeiros lugares. E aí nós podemos recitar catequese de que Filipenses 2, de 5 a 8, e ficar isso da boca para fora, se isto não entrar em nosso coração com Jesus. Qual é o texto? Subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se vocês quiserem saber o que penso, esse talvez seja um dos textos mais graves que a Bíblia tem. Sabe por quê? Jesus não falou de cruz quando morreu na cruz. Ele vivia um princípio de cruz, um princípio de morte. Ele ofereceu cruz antes de morrer. Cruz é instrumento de morte. Quer ter paz? Morra. O morto tem paz. Ele diz assim: a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Olhe como as pessoas estão disputando tudo. Olhe a luta para os primeiros lugares. Os filhos da cruz não precisam entrar nessa guerra. Eles sabem que tanto no topo quanto no vale, para Deus é a mesma coisa. Quem está no topo não se gloria, e quem está no vale não murmura, e para de murmurar. Essa história de murmurar, de reclamar, é uma atitude clara que o nosso coração está tomado de nós mesmos. Se estamos no vale, Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa. Lembra do texto? E lá embaixo ele diz assim: passando pelo vale árido, em algumas Bíblias assim, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Eu nunca vi. Os cristãos modernos em todo lugar são pessoas frágeis, não sofrem nada, não sabem sofrer, não gostam de sofrer, murmuram o tempo todo, qualquer coisinha estão com problemas com Deus. Eles passando por um vale árido, faz dele um manancial. Você está sofrendo, está passando uma situação, tira as lições disso, veja o que Deus quer, canta um hino ao Senhor, glorifica a Ele, diz a Ele que Ele é Senhor, diz a Ele que Ele é bom mesmo que Ele te mate. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia.
Não importa o que eu esteja passando, Deus é bom. E se você está no topo, para de falar bem de si mesmo. Toda a glória pertence ao Senhor. Ele é digno de honra e de glória, de louvores, de exaltação. Uma reunião de crucificados, a centralidade está em quem? Não há astros, não há ninguém para disputar aplauso, não há show. Uma reunião de crucificados, a centralidade é na pessoa bendita de Jesus. Ele recebe glória. Gente, existem lições pequenas, bem pequenas, que aprendemos na comunhão uns com os outros. Aprendemos a não falar. Aprendemos a ser humilde. E ser humilde. Eu estava lendo Sofonias, e ao perceber Sofonias 3:12, eu fiquei encantado com Sofonias 3:12. Impressionado também com a ideia de Deus em um remanescente e a qualidade do remanescente, o que Ele queria no remanescente. Veja lá, Sofonias 3, lá por pé de Ageu, misturado ali nos menores. 3:12. Alguém pode ler para mim, por favor, para nós? Deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde e que confia no Senhor. Amém? Vamos repetir isso? Deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde e que confia no Senhor. Aleluia. Vamos repetir. Sofonias 3:12. Deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde e que confia no Senhor. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Eu penso que entender isso seria e é uma salvação para nós. O ciúme, por exemplo, é um dos flagelos que destroem os relacionamentos. Eu imagino. Nós precisamos ser convencidos daquilo que somos chamados a fazer. Não importa. Fique na posição que Deus te chamou. Não precisamos brigar por nada. Não precisamos querer nada. Existem pessoas que se fecham sobre si mesmos. E aí desenvolvem tensões. Às vezes percebemos pessoas com grande necessidade de ser chefe, com grande necessidade de comando, de provar alguma coisa, de ter um grupo com suas características. É preciso avaliar bem as nossas motivações. Eu penso que ao tomar consciência das nossas limitações, do nosso egoísmo, do nosso ciúme, da nossa incapacidade de diálogo, nem sempre ao tomar consciência disso, estamos aptos a resolver. Precisamos muitas vezes, e às vezes que nós tomamos consciência de que temos dificuldade de nos relacionarmos, nos fechamos em angústia. É preciso confiar no Espírito Santo. É preciso que haja uma obra do Espírito Santo em nosso coração. É bom. É necessário confiarmos uma obra do Espírito Santo em nossos corações, amém? Crermos que nós precisamos conhecer ao Senhor cada dia. Precisamos de uma coisa:
Precisamos ter paciência. Porque nós vamos morrer muitas vezes. Às vezes Deus vai repetir a lição para nós. Porque Ele não passa ninguém nessa escolinha que Ele tem sem que você aprenda a lição. Ele vai repetir a lição quantas vezes for necessário. E Ele vai repetindo. Quando você se desgostar, você vai a Ele e Ele vai dizer: você não aprendeu ainda, eu vou ter que repetir de novo. Vou repetir essa lição até você ser exterminado. Aleluia. Diz a seu irmão que você o ama. Já pensou, amados? Já pensou? Eu sei que nós podemos fazer tudo isso por proforma. Eu estou pedindo, cara educadamente olha para o outro e diz: eu te amo. Mas você já pensou se o Espírito do Senhor descer sobre nós e formos todos batizados num espírito de amor uns pelos outros? Você já pensou se houver uma revolução de amor entre nós? Uma revolução que de fato isso passe de proforma para uma realidade espiritual prática. Você já pensou que revolução não seria no meio do povo de Deus? Vocês já pensaram o que aconteceria em cada grupo, em cada igreja na casa, se uma revolução de amor, se todos os nossos problemas e os problemas que não são vistos, eu estou falando que pelos corredores podemos passar e educadamente manter a nossa indiferença com o nosso irmão, a indiferença educada, mas dentro do nosso coração nós não o suportamos, não o amamos, não temos carinho. Amém. Nós vamos abraçar o nosso irmão de novo, mas vamos sair do nosso lugar dessa vez. Isso não quer dizer que nós amamos a partir do abraço, mas ao abraçar o irmão, você vai sair da sua comodidade e você vai dizer ao seu irmão. Também é importante sabermos que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. E nós temos o Espírito de Cristo em nós. É impressionante às vezes como vamos resolver o problema com o irmão. Nós vamos resolver o problema com o irmão exigindo que ele tenha a postura que nós imaginamos que ele deve ter. Às vezes vamos resolver o problema com o irmão criando outro problema. Eu lembro-me quando alguém me disse: olha, eu tinha uns problemas com você, quero te pedir perdão. Eu tinha uns problemas na mente, na cabeça com você, eu vim aqui te pedir perdão, no meio de uma reunião. Aí me abraçou e saiu. Agora eu fiquei com problema, porque eu não sabia que aquele irmão tinha um problema comigo. Nem disse o que era. Uma vez um outro me disse assim: olha, eu falei algumas coisas de você para outros irmãos aí e tal, mas queria te pedir perdão. Aí o ego deu uma espreguiçada, né? Disse: não, tem que solicitar a cruz para ele de novo. Irmãos, quando nós vamos ao irmão para resolver problemas, não vamos para criar outros problemas, nós vamos para resolver os problemas. E vamos com os problemas resolvidos. E se não temos o amor de Cristo derramado em nosso coração, não adianta nem ir. Nós precisamos deixar que o Senhor arrebente essa casca dura que temos. Quebre o nosso coração, nos dê um coração de carne. Mude, arrebente toda a nossa casca. Nos quebre o orgulho, o sentimento de ser maior, de ser superior, de ser melhor. 1 Coríntios 1:10. Fomos chamados para suportar os outros. Queridos irmãos, fomos feitos para viver juntos. Amém? Não adianta nos escondermos na nossa depressão, no estar fartos. Estou farto.
Está farto do quê? Eu sempre vou, eu sempre faço, já estou farto. Não, nós não podemos estar fartos. Nós temos que ir sempre. Nós temos que ir sempre. Esse é o nosso papel, é sempre ir. Levando no corpo o morrer de Jesus. 1 Coríntios 1:10. Esse texto que Reinaldo acabou de ler, de considerar os outros superiores a si mesmo, isso não é uma doutrina. Isso é um resultado de uma vida com Deus. Isso não é doutrina. Você não consegue chegar para alguém e dizer: você precisa simplesmente considerar o outro superior a si. Não, você não vai conseguir. Isso é um resultado da vida de Cristo em nós, de uma operação do Espírito Santo em nós. Ou há isto, ou não há como funcionar assim. Eu gosto de um outro texto, que é Zacarias 11:7. Lembram de Zacarias 11:7? O que diz? 2 varas para apacentar as ovelhas. Uma chama-se graça, a outra chama união. Não tem jeito, irmãos. Deus nos fez para andar juntos. Crescer no amor é tornar-nos menos egocêntrico, menos crítico, menos azedo, menos agressivo, menos intolerante diante das fraquezas dos outros. Às vezes somos profundamente generosos com as nossas fraquezas, terrivelmente intolerantes com as dos outros. Esconder-nos menos nas barreiras da tristeza, do estar farto. Para crescer no amor é preciso que os grilhões da nossa alma sejam quebrados. Isso implica em esforço, sofrimento, constantes escolhas, repetidas escolhas, decisões tomadas diariamente. Deve ser por isso que Jesus disse que é para tomar a cruz todo dia. E a cruz não vem se não for solicitada, tá? Essa questão de instrumento de morte é preciso solicitar. Bendita a cruz, vem cá. O amor é ser paciente, é prestar serviço, é não ser ciumento nem orgulhoso, é não falar o tempo todo de si mesmo, não exagerar suas qualidades, não falar muito bem das suas qualidades. Fizemos uma terapia de silêncio uma vez, falando da língua. E a terapia é o seguinte: durante uma semana nós íamos procurar ver quem começava a conversa. Era uma série de orientações. Por exemplo, durante essa semana eu vou analisar quem começa a conversa, eu ou outro. Ainda. Do que falamos? Se há terceiros. E outra coisa que nós tínhamos que questionar: se falávamos ou nós ou os outros, quanto falávamos de nós mesmos. É terrível perceber que às vezes numa conversa falamos muito de nós mesmos, e muito bem, é claro. O amor não faz nada que prejudique os outros, não é irritável, não é amargo, não procura o mal do outro, não se alegra com a injustiça. Você sabe qual é a qualidade essencial para vivermos como corpo? Paciência. Tem que ter paciência. Temos que ter paciência. Pensei nessa porta do peixe. Você sabe que eu fui transportado para um texto que eu estou meio que pressionado por Deus. Eu fui para Lucas 4. Lucas 4.
Versículo 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, esse texto me angustiou um pouco esses dias, porque eu não acredito que nós temos outra missão na terra, a não ser da continuidade, a missão de Jesus. A nossa missão na terra é ir aos pobres. É proclamar o ano aceitável do Senhor. É dizer aos tristes que Deus tem uma roupa nova para eles. Uma roupa de alegria. E para culminar, eu li de uns irmãos que... um irmão que se deixava ser preso ou... se colocava preso por tempo para pregar aos presos. O cara passar 6 meses em uma cadeia, só o diretor da cadeia, sabendo que ele é preso diferente, só para pregar a preso. Eu disse: o que esse cara tem que eu não tenho? Que espírito está sobre ele, que não está sobre mim? Ouço de outro que fica 6 meses num lixão para pregar aquelas crianças, jovens e velhos que estão aí. E eu penso, irmãos, quando a igreja se afasta muito dos seus objetivos, quando ela fecha-se sobre si mesma, quando ela não vive mais para responder ao seu chamado, aparecem as tensões. E as tensões dentro, muitas vezes, é um convite de Deus à volta ao chamado. Muitas vezes Deus está nos dizendo assim: precisa voltar ao chamado inicial. Fechamos em nós mesmos, ficamos surdos com o barulho dos nossos próprios gritos. Não conseguimos mais ouvir os gritos dos aflitos. Estamos fechados em nós mesmos. Não seria esse momento o momento de Deus restaurar essa porta? Eu tenho um texto que me vem à mente agora, de Ezequiel 16. E eu vou dizer para vocês: o crescimento e a riqueza podem nos atrapalhar, tanto na vida pessoal como na vida como igreja. Ao crescermos, temos que ter cuidado, mas muito cuidado. Precisamos crescer, e crescer muito. Mas eu preciso dizer isso aqui para vocês, porque isso, o Espírito do Senhor tem me falado gravemente. Possivelmente o Senhor está me apertando. Existem elementos de resgate urgente que temos. Eu vou ler, eu vou abrir em Ezequiel 16. Olha esse texto, a avaliação desse profeta. É a infidelidade de Jerusalém? Mas o Senhor diz assim, versículo 3: assim diz o Senhor Deus de Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti antes,
compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te, revolvi-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no sangue, vive. Sim, ainda que estás no sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo no campo. Cresceste, te engrandeceste, te chegaste à forma de grande formosura. Formaram-te os teus seios, te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho, te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, pus braceletes nas mãos e colar na roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no teu nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordado. Nutristes de flor, de farinha, de mel, de azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeitas. Eras perfeitas por cá? Por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Mas confiastes na tua formosura. Vou parar aqui para dizer assim, irmãos, tudo que temos, que somos, pertence ao Senhor. Voltemos os olhos ao nosso começo. Voltemos os olhos ao começo de tudo. Vamos ver como era a operação do Espírito Santo em nossa vida, tão palpável. As doações, não tínhamos esperança. Eu penso que, eu me lembro quando éramos pequenos em Itabuna, o dinheiro chegava de forma inesperada. Havia pessoas que o Senhor acrescentava no momento só para nos consolar. Eu me lembro que uma certa vez estávamos em grande aflição e eu vi à noite que eu pescava um peixe grande. Era um peixe muito grande. Naquela semana eu ganhava um camarada para Cristo, que era um peixe grande. Deus nos acrescentava uma alma para nos consolar. Era uma vida de dependência e de insegurança. Vivíamos inseguros. A insegurança que gera a dependência de Deus. E a perseguição? A perseguição era terrível. Tirava alegria, dava alegria. Depois de um tempo, essa loucura de vida passa. Não somos mais perseguidos. Adquirimos renome, notoriedade aos olhos dos homens. Temos amigos que nos dão o que precisamos. Então não somos mais pobres. E não somos mais humildes. Nos tornamos satisfeitos conosco. Não recorremos mais a Deus como outrora. Não nos humilhamos mais. Não há mais grito por socorro. Não gritamos mais. Não precisamos de socorro, não? Estamos seguros. A nossa experiência adquirida, já sabemos como fazer quase tudo. A nossa dependência de Deus se torna cada vez menor. Não tomamos mais decisões à luz de Deus.
nos tornamos frios na oração, crescemos. Esse quadro não é o daqui, esse quadro é meu. Eu temo que isto desagrade a Deus. Eu gostei do silêncio, porque foi assim que eu me senti quando li esse texto. Eu fiz um silêncio dentro da minha alma, pedindo ao Senhor: não quero esquecer dos humildes começos. Não quero aceitar o aplauso humano. Não quero aceitar a notoriedade que o mundo pode me dar. Eu quero me manter na mesma posição que antes. E é importante sabermos que temos que resgatar urgente nessa porta do peixe a oração. Urgente, precisamos resgatar a oração coletiva, oração como igreja, oração de socorro, e não só socorro pelos que estão fora, nós precisamos pedir socorro pelos que estão morrendo dentro, pelos que também já estão mortos dentro. Precisamos resgatar o serviço. Vocês sabem que o Senhor patrolou todo mundo, todos no mesmo nível. Não há doutor, nem maior, nem menor, nem judeu, nem livre, nem escravo. Todos somos irmãos, patrolados no mesmo nível. Precisamos resgatar o serviço. Serviço, humilde serviço, de construir a casa, de subir na escada do irmão, de estender a mão ao pobre, de escutar os necessitados. Ok. Existem 2 níveis de restauração. Pessoal. Minha vida. E existe um outro nível de restauração. Nós como igreja, no Brasil todo, nós como igreja em cada localidade, voltarmos ao Senhor, voltarmos a pedir socorro, voltarmos a um clamor e a uma oração humilhada. Eu estou falando de oração humilhada, irmãos. Reclamando, não da nossa oração simples de todos os dias, eu estou falando de uma oração de reconhecimento de que precisamos, de que somos pobres, que necessitamos do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Esta palavra não seja simplesmente uma palavra, mas que seja a palavra de Deus para nós. Eu quando pensei em vir para a cova dos Daniéis, eu pensei: Senhor, posso dizer coisas, posso dizer a tua palavra, posso dizer qualquer coisa, mas posso dizer o que o Senhor está pensando. E quero que vocês julguem isto diante do Senhor, na vida pessoal. Se você acha que nesse momento Deus quer restaurar a sua vida, nesses aspectos todos que foram ditos nessa tarde, fique de pé. Deus é um Deus muito amoroso, amigo, cheio de misericórdia. Como cantavam em Esdras 3, dizem que eles faziam turnos alternados para cantar assim: que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir isso? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje a misericórdia do Senhor nos alcança.
Hoje a misericórdia do Senhor nos alcança aqui no nosso coração, ao reconhecermos que precisamos de uma restauração agora de Deus como igreja, que precisamos estender as mãos, que precisamos deixar de ser sofisticados, estender a mão ao pobre, ir lá na cadeia, aonde há gritos, angústia, e onde ninguém quer ir. Essa é a missão nossa como igreja. Não temos outra. Nossa missão diante do Senhor precisa ser resgatada. Pai, nós queremos esse resgate do Senhor. Nós queremos estender as mãos mesmo. Nada nos preenche mais do que a tua graça, a tua obra, a tua presença, o teu reino. Ó Senhor, bendizemos o teu nome e nos rendemos a ti nesta tarde. E nos rendemos dizendo: precisamos do Senhor, vem nos ajudar. Por tua misericórdia, vem nos ajudar, Senhor. Queremos retornar, restaurar nossa comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Não nos deixe ter problemas, não nos deixe alimentar dificuldades, não nos deixe ter sentimentos divisivos, não nos deixe ter ciúmes, inveja, não nos deixe ter indiferença com nossos irmãos, não nos deixe mágoa, ressentimento, não nos deixe ódio, não nos deixe, Senhor, sentimentos que não provêm do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como filhos da cruz, a entender que tudo provém do Senhor. Se sofremos, provém do Senhor. Se somos consolados, provém do Senhor. Tudo provém do Senhor. Também nos enche do teu Espírito, Senhor, porque sem ele não temos condições de cumprir a missão que o Senhor começou na terra. O Senhor disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, então vem sobre nós com teu Espírito, ó Senhor, vem sobre tua igreja com teu Espírito, inunda os nossos corações de ti, Senhor, e faz-nos ir onde o Senhor sabe que precisamos ir, em nome de Jesus.